O telefonema da minha mãe, Silvia, chegou exatamente uma semana antes da nossa tão sonhada viagem em família. A voz dela era estranhamente distante, desprovida daquele calor forçado que ela usava quando precisava de algo. Ela foi direta, quase cirúrgica. Disse que surgiram umas despesas inesperadas na pequena empresa do meu irmão, Tiago, e que, por uma infelicidade do destino, eles estavam completamente lisos. A conclusão veio como um golpe seco. A minha passagem para Punta Cana, a única que ainda não havia sido comprada, precisaria ser cancelada. Antes que eu pudesse processar a informação, ouvi a voz do Tiago ao fundo, com uma displicência que cortava mais fundo que qualquer faca. Laura, você é adulta. Vai entender. Não dá pra gente se endividar por causa de férias. Eu apenas concordei, como sempre fazia. Engoli a decepção, a humilhação silenciosa de ser a peça descartável no quebra-cabeça familiar e murmurei tudo bem, eu entendo. Era o meu papel, afinal. Eu era a pacificadora, a que sempre compreendia, a que nunca causava problemas. O destino, porém, tem um senso de humor cruel e irônico. No dia exato em que eles deveriam estar arrumando as malas em casa, eu estava no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Não por prazer, mas a trabalho. Precisava despachar um pacote urgente para um cliente importante pelo serviço de cargas, uma daquelas corridas de freelancer que garantem o aluguel do mês. Com o comprovante em mãos, decidi tomar um café antes de enfrentar o trânsito de volta para o meu pequeno apartamento no Tatuapé. Foi nesse trajeto, passando em frente à área de embarque internacional do Terminal 3, que meu mundo parou. Lá estavam eles. Minha mãe, Silvia. Meu irmão, Tiago. A esposa dele, Vanessa. E meus 2 sobrinhos, Bruno e Lara. Todos na fila do embarque prioritário, radiantes, vestindo roupas novas, de marcas que eu sabia que custavam mais do que o meu aluguel. O painel eletrônico acima deles confirmava o destino em letras brilhantes e zombeteiras. Punta Cana. A mentira não era apenas uma mentira. Era um espetáculo de ostentação construído sobre a minha exclusão. O tempo pareceu congelar quando o olhar de Tiago encontrou o meu por cima do ombro de um passageiro. Foram apenas 3 segundos, mas dentro deles coube uma vida inteira de favoritismo e desprezo. Eu esperava ver choque, talvez um pingo de culpa, um vislumbre de constrangimento. Mas não havia nada disso. Nos olhos do meu irmão, vi apenas uma fria e assustadora indiferença. Era o olhar de quem vê um estranho, um obstáculo irrelevante no seu caminho. E então, ele fez algo que selou meu destino emocional para sempre. Deliberadamente, ele virou o rosto na direção de Vanessa, abriu um sorriso largo e a abraçou, um gesto teatral de afeto que era, na verdade, um ato de repúdio. Ele não apenas me ignorou, ele me apagou. Naquele abraço, ele estava mostrando fisicamente que a família dele era aquela, e eu, a poucos metros de distância, não fazia parte dela. Eu era invisível. Eu era o sacrifício silencioso que permitia a felicidade deles. Eu não gritei. Não corri até eles para exigir uma explicação. O meu instinto de conciliadora, treinado por 32 anos de prática, me paralisou. Fazer um escândalo ali apenas confirmaria a narrativa que eles sempre criaram sobre mim. A de que eu era a filha problemática, a invejosa, a que não sabia o seu lugar. Em vez disso, dei as costas e caminhei em silêncio, sentindo o peso de 1000 olhares que nem sequer existiam. O som das rodinhas das malas deles, o anúncio do voo, tudo se tornou um ruído branco e distante. A dor aguda da traição não se transformou em raiva, mas em algo muito mais perigoso. Uma clareza gelada. Naquele corredor de aeroporto, eu entendi que o amor que eu buscava desesperadamente nunca existiu. Era apenas uma ilusão que eu me esforçava para manter viva. E naquele exato momento, eu soube que algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. E eu me pergunto, quantos de vocês já sentiram essa fratura? Esse ponto exato em que a esperança se transforma em um plano?
Deixe-me saber de onde você está assistindo a essa transformação começar. Aquele abraço no aeroporto não foi o começo de nada. Foi apenas a confirmação pública de uma regra que sempre existiu dentro das paredes da nossa casa, uma verdade silenciosa que eu passei a vida inteira tentando ignorar. Os desejos do meu irmão, Tiago, eram tratados como necessidades urgentes, enquanto as minhas necessidades mais básicas eram vistas como caprichos, dramas desnecessários que atrapalhavam a harmonia familiar. Desde criança, aprendi que o meu papel era ceder. Se havia um último pedaço de bolo, era para o Tiago, porque ele teve um dia difícil na escola. Se o melhor quarto da casa ficou vago, era para o Tiago, porque ele precisava de mais espaço para estudar. Eu não era uma filha. Eu era a administradora da felicidade dele, a peça de sacrifício no altar do filho de ouro. A cena no aeroporto apenas tirou o véu dessa dinâmica, expondo a estrutura podre que sustentava a nossa família para quem quisesse ver. E pela primeira vez, eu quis ver. A lembrança mais dolorosa desse padrão, a que sempre volta nas noites de insônia, são os 3 anos que passei cuidando da minha avó. Ela adoeceu de repente, e a responsabilidade caiu no meu colo como uma sentença. Eu era a filha solteira, a freelancer que tinha horários flexíveis. Enquanto eu trocava fraldas, administrava dezenas de remédios e passava noites em claro ao lado da cama dela, ouvindo sua respiração fraca, Tiago estava construindo sua carreira. Ele aparecia nos almoços de domingo por 1 hora, tirava uma foto com a vovó para postar nas redes sociais com uma legenda sentimental e ia embora, deixando para trás o cheiro do seu perfume caro e a carga de todo o resto para mim. Ninguém nunca me perguntou se eu aguentava. Ninguém nunca me ofereceu ajuda. Eu era o pilar de apoio, e pilares não têm o direito de sentir o peso que carregam. Eles apenas sustentam a estrutura até que um dia, inevitavelmente, rachem. Minha mãe, Silvia, era a arquiteta dessa estrutura. Ela tinha um mantra que repetia com uma convicção assustadora. Somos uma família, Laura. Aqui é tudo nosso. Uma frase que soava como união, mas que na prática era um código para justificar a transferência unilateral de recursos. O nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso esforço emocional eram, na verdade, do Tiago. Quando eu precisava de $200 para um curso online que impulsionaria minha carreira, a resposta era um suspiro cansado e um sermão sobre finanças. Mas quando meu sobrinho precisava de um videogame de última geração, o dinheiro aparecia como mágica, justificado como um investimento na felicidade da criança. Eu contribuía com pequenas coisas o tempo todo. A conta de luz que eu pagava para ajudar, o supermercado que eu fazia só dessa vez. E essas contribuições desapareciam em um buraco negro de ingratidão, nunca reconhecidas, nunca reembolsadas. Era o imposto que eu pagava para pertencer. A prova mais concreta dessa injustiça veio há 5 anos. Eu finalmente tinha juntado coragem para tentar um pequeno financiamento no banco. Queria comprar uma mesa digitalizadora profissional e um computador mais potente. Ferramentas que me permitiriam pegar projetos maiores e, finalmente, ter alguma estabilidade financeira. Quando contei à minha mãe, o rosto dela se fechou. Ela me sentou na cozinha e, com aquele tom de preocupação que era sua arma mais eficaz, me dissuadiu. Filha, banco só quer te enrolar, ela disse segurando minha mão. E se algo der errado? A gente não vai ter de onde tirar para te ajudar. É muito arriscado. Eu, como sempre, cedi. Abandonei a ideia, convencida de que ela estava apenas cuidando de mim. Continuei trabalhando com meu equipamento velho, perdendo clientes para profissionais mais bem equipados, acreditando que estava sendo prudente e responsável. Apenas 6 meses depois daquela conversa, a prudência da minha mãe se revelou seletiva. Durante um jantar de domingo, ela e meu pai anunciaram, radiantes, que tinham conseguido um empréstimo de 40.000 reais. O motivo? Financiar a festa de casamento de Tiago e Vanessa. Não era um risco, segundo ela. Era um investimento necessário no futuro da família. Lembro-me de ficar paralisada,
com o garfo a meio caminho da boca, sentindo o gosto amargo da hipocrisia. 40 mil reais para uma festa de uma noite não era arriscado, mas um financiamento muito menor para a minha carreira era uma catástrofe iminente. Naquele momento, a frase dela ecoou na minha cabeça. A gente não vai ter de onde tirar para te ajudar. A verdade era mais simples. Eles nunca quiseram me ajudar. Eles só queriam que eu estivesse disponível para ajudá-los. A minha função não era crescer. Era servir de rede de segurança para o crescimento do meu irmão. Essa exploração não se limitava a grandes quantias de dinheiro ou a sacrifícios de anos. Ela estava nos detalhes do dia a dia, nas pequenas corrosões que, somadas, destruíram minha autoestima. Era o Tiago me ligando em uma noite de sexta-feira, pedindo para eu criar, rapidinho, um logo para um cliente dele, de graça, porque somos família, né? Eram as minhas senhas de serviços de streaming compartilhadas com eles, com a fatura vindo sempre no meu cartão de crédito. Era eu sendo a babá de última hora para os meus sobrinhos, cancelando meus próprios compromissos, porque você não faz nada de importante mesmo. Cada favor não retribuído, cada pedido disfarçado de ordem, cada obrigado que nunca veio, era um tijolo a mais no muro que eles construíam ao meu redor. Um muro que me mantinha presa ao papel de recurso ilimitado, sempre disponível, sempre sorrindo, sempre compreendendo. Enquanto o avião deles taxiava na pista do aeroporto, todas essas memórias se alinharam. A avó, o empréstimo negado, o casamento financiado, os favores, as mentiras. Não eram eventos isolados. Eram pontos conectados, formando o mapa da minha própria subjugação. A dor da traição que sentia ao vê-los na fila de embarque começou a se transformar em outra coisa. Uma clareza fria, cortante. Eu não era a pacificadora. Eu era a fiadora emocional e, como eu descobriria mais tarde, literal daquela família. Meu valor para eles não estava em quem eu era, mas no que eu podia fornecer. E naquele silêncio do café do aeroporto, uma pergunta perigosa começou a se formar na minha mente pela primeira vez. O que acontece quando um recurso decide que não quer mais ser usado? O que acontece quando o pilar decide que está cansado de segurar o peso do mundo de outra pessoa? A volta para casa depois do aeroporto foi um borrão. Eu não chorei. A dor era tão profunda que se transformou em uma espécie de anestesia. Uma clareza gelada que tomou conta de cada célula do meu corpo. A imagem do abraço do meu irmão, aquele ato de repúdio silencioso, ficou gravada na minha mente. Na segunda-feira seguinte, em vez de ir para o meu escritório improvisado na sala, fui direto à minha agência bancária. Pedi ao gerente, um senhor simpático chamado Carlos, uma cópia de todos os contratos ativos em meu nome. Eu precisava ver com meus próprios olhos. E lá estava, em preto no branco, o contrato de avalista para o empréstimo empresarial de Tiago. O valor não era uma formalidade, como minha mãe havia dito. Eram 80 mil. Eu era solidariamente responsável por cada centavo daquela dívida. O ar me faltou. Aquela assinatura, dada com confiança cega 3 anos antes, não era um gesto de apoio familiar. Era uma armadilha financeira, uma rede de segurança para eles, tecida com o meu futuro. Naquele momento, a ficha caiu por completo. Eu não era parte da família. Eu era o seguro da família. A primeira atitude que tomei ao chegar em casa foi ligar para um chaveiro. Enquanto o homem trocava o miolo da fechadura do meu pequeno apartamento no Tatuapé, senti um misto de pânico e libertação. Minha mãe e meu irmão tinham cópias da minha chave para emergências. Uma desculpa que agora soava ridícula. A emergência deles era o acesso irrestrito à minha vida, ao meu espaço, à minha paz. O clique metálico da nova fechadura soou como o primeiro verso da minha declaração de independência. Em seguida, peguei o celular. Com os dedos tremendo um pouco, abri o WhatsApp e, um por um, bloqueei os números de Silvia e Tiago. Fiz o mesmo nas redes sociais, restringindo o acesso deles a tudo que era meu. Cada toque na tela era um tijolo sendo assentado no muro que eu precisava construir para me proteger. Não era um ato de raiva,
mas de sobrevivência. Eu estava fechando as portas, literal e figurativamente, para a exploração que eu havia confundido com amor por tanto tempo. A culpa tentou me visitar, sussurrando que eu estava sendo cruel, mas a lembrança do aeroporto era mais alta. O passo seguinte foi a separação financeira total. Na terça-feira, abri uma nova conta PJ em um banco digital, um processo que levou menos de 30 minutos pelo celular. Passei o resto do dia enviando e-mails para todos os meus clientes, informando sobre a mudança nos dados bancários para futuros pagamentos. Foi um trabalho meticuloso e exaustivo, mas cada e-mail enviado era como cortar um fio invisível que me prendia à dinâmica tóxica da minha família. Por fim, a parte mais simbólica. Cancelei todos os serviços de streaming e assinaturas que estavam no meu cartão de crédito, mas cujos logins eram usados por eles. Netflix, Spotify, Amazon Prime. Pode parecer pequeno, mas não era sobre o dinheiro. Era sobre o princípio. Eles desfrutavam do conforto pago por mim enquanto me excluíam e mentiam para mim. Acabou. A partir daquele dia, a única pessoa que se beneficiaria do meu trabalho seria eu mesma. A sensação de controle, pela primeira vez na vida, era inebriante e assustadora. Eu estava sozinha, mas finalmente estava no comando. Eles voltaram de Punta Cana 10 dias depois, bronzeados e cheios de histórias que eu nunca ouviria. A primeira tentativa de contato veio 2 semanas após o retorno deles. Era uma mensagem de Tiago, exatamente como eu previa. Laurinha, tudo bem? Preciso de um favorzão. Apareceu um cliente novo aqui na empresa e preciso de um logo para ontem. Consegue fazer rapidinho para mim? É coisa simples. A antiga Laura teria largado tudo, passado a noite em claro e entregado o trabalho de graça, feliz por ser útil. Mas a antiga Laura havia ficado para trás naquele corredor de aeroporto. Respirei fundo, sentindo meu coração acelerar. A tentação de ceder, de evitar o conflito, era imensa. Era um reflexo condicionado por 32 anos de treinamento. Mas eu esperei. Deixei a mensagem sem resposta por 24 horas. Então, com uma calma que eu não sabia que possuía, digitei. Olá, Tiago. Que bom que o trabalho está indo bem. Meu orçamento para a criação de logo parte de 2.000 $. Me avise se tiver interesse em receber uma proposta formal. Abraços. Enviei e desliguei a internet do celular. A reação foi imediata e exatamente como eu esperava. Meu celular começou a vibrar com notificações de mensagens que chegavam por SMS, já que o WhatsApp estava bloqueado. Eram da minha mãe. Laura, o que deu em você? Cobrar do seu próprio irmão? Que ingratidão é essa, depois de tudo que fizemos por você? A chantagem emocional veio em ondas, cada mensagem mais desesperada que a anterior. Você está nos magoando profundamente. Seu irmão está chocado com a sua frieza. Família não se trata assim. Li cada palavra, sentindo a velha culpa tentar se instalar no meu peito. A imagem que eles pintavam era a de uma filha cruel e egoísta que, por um capricho, virava as costas para a família amorosa. Mas eu sabia a verdade. A ajuda deles sempre veio com um preço invisível, minha submissão. E o amor deles era condicional à minha utilidade. Eu não respondia a nenhuma das mensagens. O silêncio era minha nova arma, e ele parecia deixá-los mais desnorteados do que qualquer grito ou acusação. Eles não sabiam como lutar contra alguém que se recusava a entrar no ringue. 1 mês depois, a verdadeira tempestade começou. Chegou pelo correio em um envelope timbrado do banco. Uma notificação de cobrança formal. A parcela do empréstimo de 80 $, $1.000 de Tiago, estava atrasada. Como avalista, eu era legalmente cobrada. O papel tremia na minha mão. Aquele número, que antes parecia um conceito abstrato, agora era uma ameaça real, com o meu nome e meu CPF atrelados a ele. O pânico subiu pela minha garganta. E se ele não pagasse? Meu nome seria negativado. Meu score de crédito, que eu lutei tanto para manter, seria destruído.
Eu poderia perder tudo por causa da irresponsabilidade dele. A mesma irresponsabilidade que financiou férias de luxo enquanto a dívida rolava. Naquele momento, meu conflito interno atingiu o ápice. Uma parte de mim, a parte assustada, queria ligar para eles, gritar, exigir que resolvessem. A outra parte, a nova e fria Laura, sabia que isso era exatamente o que eles queriam, o meu desespero. Fotografei a notificação e a encaminhei para o e-mail de Tiago com uma única frase. Para sua ciência e providências. Não demorou nem uma hora. Meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Atendi e coloquei no viva voz. A voz da minha mãe, Silvia, explodiu do outro lado, estridente e histérica. Laura Mendes, o que você pensa que está fazendo? O banco está nos ameaçando. Seu irmão está desesperado. A família está afundando e a culpa é sua por causa dessa sua birra idiota. Você precisa resolver esse problema agora. As palavras dela eram como tiros, calculadas para me quebrar, para me fazer sentir responsável pelo caos que eles criaram. O meu instinto, treinado por uma vida inteira, era acalmar, prometer que daria um jeito, que tudo ficaria bem. Mas eu me agarrei à frieza que me salvou no aeroporto. Esperei ela terminar o surto de gritos, o silêncio se estendendo por alguns segundos. Então, com a voz mais calma e firme que consegui produzir, eu disse: Mãe, o empréstimo é da empresa do Tiago. A responsabilidade de pagar é dele. Eu apenas encaminhei a notificação que recebi. Tenho trabalho a fazer agora. Tchau. E desliguei. O golpe final da pressão deles veio alguns dias depois. Tiago me enviou um e-mail longo e dramático. Ele explicava que, por causa da parcela atrasada, não conseguia um novo empréstimo para capital de giro. Disse que, se eu não assinasse como avalista novamente para uma renegociação, ele teria que demitir 2 funcionários, pais de família. A chantagem emocional atingiu um novo nível de crueldade. Ele não estava mais me atacando. Estava usando a vida de outras pessoas para me manipular. Ele queria que eu me sentisse um monstro. Por um instante, hesitei. A culpa era uma velha conhecida, confortável em sua tirania. Mas então eu entendi. Permanecer passiva, ceder mais uma vez, não era uma opção. Seria a minha aniquilação. Aquele e-mail foi a prova final de que eles nunca mudariam. Eles me usariam, me quebrariam e depois me culpariam pela minha própria destruição. A decisão estava tomada. Não haveria mais recuo. A guerra silenciosa havia acabado. Era a hora do confronto. E você? Já esteve nesse ponto onde recuar não é mais uma opção? Me conta de onde você assiste essa batalha que estava só começando. O e-mail de Tiago foi a última pá de terra sobre o caixão da antiga Laura. A manipulação era tão grosseira, tão desesperada, que quase chegava a ser patética. Usar a vida de 2 funcionários imaginários para me encurralar, para me pintar como a vilã da história deles, era a jogada final de um manual de abuso que eles vinham escrevendo há 32 anos. Eu li cada palavra, não com raiva ou com a dor que eles esperavam, mas com uma espécie de distanciamento forense. Eu estava analisando uma tática, não recebendo um apelo familiar. A hesitação durou exatamente o tempo de uma respiração profunda. A culpa, aquela velha e parasita companheira, tentou se agarrar a mim, sussurrando sobre responsabilidade e compaixão. Mas pela primeira vez, sua voz era fraca, abafada pela clareza gelada que nasceu naquele café de aeroporto. Ceder agora não seria um ato de bondade. Seria um suicídio da alma, a assinatura final no meu próprio atestado de servidão. Eles não queriam a minha ajuda. Eles queriam a minha anulação. Naquele silêncio do meu apartamento, com a luz do monitor iluminando o meu rosto, a decisão se solidificou. Não foi um trovão, mas um clique silencioso, como uma peça que finalmente se encaixa no lugar. Eu não iria mais reagir. Eu iria agir. A guerra deles era barulhenta, cheia de gritos, chantagens e dramas performáticos. A minha seria o oposto, silenciosa, metódica e invisível, até que fosse tarde demais. Eles esperavam um confronto,
Uma briga onde poderiam me rotular de descontrolada e histérica. Eles não teriam isso. Em vez de me defender das acusações deles, eu me concentraria nos fatos. Fatos não gritam, não choram, não sentem culpa. Fatos simplesmente existem, irrefutáveis. E os fatos, eu estava começando a perceber, estavam todos do meu lado. A minha estratégia não seria baseada em emoção, mas em documentação. O campo de batalha não seria mais a sala de jantar da minha mãe, mas o terreno frio e impessoal dos contratos, dos extratos bancários e das obrigações legais. Meu primeiro movimento foi abrir uma pasta no meu computador. Eu a nomeei Projeto Independência. Dentro dela, comecei a organizar os arquivos que eu já tinha. A foto da notificação de cobrança do banco, o e-mail manipulador de Tiago, as mensagens de texto da minha mãe. Em seguida, acessei meu internet banking e procurei por algo que eu havia tentado esquecer. Lá estava, de 2 anos atrás, uma transferência de 15 raios, R$ 1.000 para a funerária, que cuidou do enterro da minha avó. Lembro-me perfeitamente da promessa da minha mãe naquele dia, com os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Filha, paga com o seu dinheiro que está mais fácil. Depois a gente te devolve cada centavo. O reembolso, claro, nunca aconteceu. Salvei o comprovante em PDF. Era a primeira peça de artilharia no meu arsenal silencioso. Cada documento era um tijolo no meu muro de defesa. Uma prova concreta de que a minha exaustão não era um capricho, mas o resultado de uma longa e sistemática exploração financeira e emocional. A decisão de agir me trouxe uma calma que eu não sentia há anos. O pânico de ser a avalista de uma dívida enorme começou a se transformar em um foco cirúrgico. A questão não era mais como eu vou sair dessa, mas sim como eu vou usar essa situação para encerrar o ciclo para sempre. Eu entendi que a assinatura que eles me pediram para dar no passado, aquele ato de confiança cega, era agora a minha única e improvável alavancagem. Eles me colocaram em uma posição de risco extremo, mas ao fazerem isso, eles também me deram uma cadeira na mesa de negociações. Uma cadeira que eles nunca pretenderam que eu ocupasse. Meu nome no contrato de 80 hares. Miro hares não era apenas uma responsabilidade, era uma forma de poder. Eles precisavam de mim para renegociar, para conseguir mais crédito, para manter a fachada de sucesso da pequena empresa do Tiago. E, pela primeira vez na minha vida, eu estava disposta a usar o poder que eles inadvertidamente me deram. Passei o resto daquela noite não remoendo o passado, mas planejando o futuro. Eu não precisava de um advogado caro ou de um plano mirabolante. Eu só precisava de organização e coragem. O plano era simples: reunir todas as provas da exploração financeira, esperar o momento certo e apresentá-las não como uma acusação, mas como uma condição. A minha assinatura em qualquer novo documento teria um preço. E o preço não seria em dinheiro. Seria a minha liberdade total e irrestrita. Eles queriam que eu continuasse sendo a rede de segurança deles? Tudo bem. Mas agora, a rede de segurança tinha suas próprias cláusulas. Eu não sentia prazer nisso. Não era vingança. Era algo muito mais primitivo e necessário: autopreservação. Eu estava apenas aplicando a lógica fria do mundo dos negócios que meu irmão tanto admirava a nossa dinâmica familiar. Cada favor tem um custo, cada risco precisa de uma garantia. Antes de desligar o computador, olhei para a foto que eu tinha no meu celular, tirada discretamente no aeroporto. A imagem deles sorrindo, radiantes na fila de embarque. Por semanas, aquela foto me causou uma dor lancinante. Mas naquela noite, eu a olhei de forma diferente. Não via mais uma traição, mas uma libertação. Aquele momento de exclusão explícita foi o presente mais cruel e valioso que eles poderiam ter me dado. Foi a permissão que eu nunca tive coragem de me dar para parar de tentar. Eles me mostraram, de forma inequívoca, que eu não fazia parte do clube. E ao fazer isso, eles me libertaram da obrigação de continuar pagando a mensalidade.
Apaguei o e-mail de Tiago sem responder. O silêncio, eu sabia, seria a resposta mais alta e mais clara que eu poderia dar. A antiga Laura estava morta. E a nova Laura estava pronta para a reunião de família que, eu sabia, era inevitável. O meu primeiro passo na segunda-feira seguinte não foi movido pela raiva, mas por uma necessidade urgente de confirmação. Fui até a minha agência bancária, a mesma onde eu tinha conta desde a adolescência. Sentei-me em frente ao gerente, o Sr. Carlos, um homem de cabelos grisalhos que me viu crescer, e pedi, com uma calma que me surpreendeu, uma cópia integral do contrato de empréstimo empresarial do meu irmão, Tiago. Ele me olhou por cima dos óculos, talvez percebendo a seriedade no meu tom, e em poucos minutos, o documento estava em minhas mãos. Eram 12 páginas de jargão jurídico, mas uma cláusula brilhava como um farol na escuridão. Avalista solidário. O valor, 80 barrais, estava ali, impresso em negrito. A frase da minha mãe, "É só uma formalidade, filha", ecoou na minha cabeça como a mais cruel das piadas. Aquela assinatura, dada em um ato de confiança cega, não era um apoio simbólico. Era uma sentença financeira, uma âncora que eles haviam amarrado no meu pé sem que eu percebesse a profundidade do oceano em que poderiam me afundar. Segurando aquele contrato, senti o chão desaparecer sob meus pés por um instante, o pânico ameaçando me sufocar. Mas então, algo mudou. O medo deu lugar a uma clareza cortante. Eles não me pediram para ser avalista por falta de opção. Eles me escolheram porque sabiam que eu nunca diria não. Eles contaram com a minha lealdade cega, com o meu desejo desesperado de pertencer. Eles me usaram como um escudo humano financeiro, colocando meu nome e meu futuro na linha de frente para proteger o patrimônio deles. Aquele pedaço de papel não era apenas a prova da minha responsabilidade. Era a prova irrefutável da premeditação deles. Aquele documento se tornou a pedra fundamental do meu plano. Eu não era mais a vítima indefesa da história deles. Ao me tornarem legalmente responsável pela dívida, eles, sem querer, me deram um poder que jamais imaginaram que eu usaria. Eles me deram uma voz legal, uma cadeira na mesa de negociação que antes era reservada apenas para eles. A formalidade deles se tornou a minha fortaleza. A primeira ação concreta ao chegar em casa foi ligar para um chaveiro 24 horas. Enquanto o profissional trabalhava na minha porta, o som da furadeira parecia estar removendo anos de acesso irrestrito, não apenas ao meu apartamento, mas à minha vida. Cada volta do parafuso era um limite sendo estabelecido. Minha mãe e meu irmão tinham cópias da minha chave, para emergências, uma desculpa conveniente que lhes permitia entrar e sair da minha vida como se fosse uma extensão da casa deles. Quando o chaveiro me entregou o novo molho de chaves, pequenas e brilhantes, senti um peso sair dos meus ombros. Aquele simples ato de trocar uma fechadura era uma declaração. Era o meu espaço, a minha segurança, a minha paz. Pela primeira vez, a porta do meu apartamento não era apenas uma barreira física contra o mundo, mas uma barreira simbólica contra a minha própria família. O clique da nova fechadura se fechando foi o som mais libertador que eu já tinha ouvido. Com a segurança física garantida, passei para a digital. Peguei meu celular, abri o WhatsApp e, com o coração batendo um pouco mais forte, encontrei o contato da minha mãe. O dedo pairou sobre a opção bloquear por um segundo. A culpa, aquela velha inimiga, sussurrou que era um ato infantil e drástico. Mas a imagem do abraço de Tiago no aeroporto foi mais forte. Bloqueei. Em seguida, fiz o mesmo com o número de Tiago. Fui para as redes sociais e, metodicamente, restringi o acesso deles a tudo que era meu. Não era um ato de raiva performática. Era uma necessidade estratégica. Eu estava cortando os canais de comunicação que eles usavam para me manipular. Para me bombardear com chantagem emocional e pedidos disfarçados de ordens. Eu precisava de silêncio para pensar, para executar meu plano sem a interferência do caos que eles inevitavelmente criariam.
Estava construindo uma fortaleza, e as muralhas precisavam ser altas e impenetráveis. O passo seguinte foi a emancipação financeira completa, um processo que se revelou surpreendentemente simples. Pelo aplicativo de um banco digital, abri uma nova conta de pessoa jurídica em meu nome. Em menos de meia hora, eu tinha uma nova agência, uma nova conta e um novo CNPJ para receber meus pagamentos. Passei o resto do dia em um estado de foco absoluto, redigindo um e-mail padrão e enviando para cada um dos meus clientes, explicando a mudança nos dados bancários para faturamento. Foi um trabalho repetitivo, quase meditativo. Cada e-mail enviado era como cortar mais um fio da teia que me prendia a eles. O dinheiro do meu trabalho, o fruto das minhas noites em claro e da minha criatividade, agora fluiria para um lugar seguro, um lugar que só eu controlava. Eu estava, na prática, construindo uma nova identidade financeira, uma que não tinha nenhuma conexão com o sobrenome Mendes e suas dívidas ocultas. Depois de garantir minha principal fonte de renda, fui atrás das pequenas sangrias financeiras, os vazamentos invisíveis que, somados, representavam não apenas um custo, mas um símbolo da minha subserviência. Abri a fatura do meu cartão de crédito e, um por um, cancelei todos os serviços de streaming e assinaturas que eram compartilhados com eles. Netflix, Spotify, Amazon Prime, o plano de armazenamento em nuvem que meu irmão usava para os arquivos da empresa dele. Pode parecer pequeno, trivial, mas o simbolismo era imenso. Eles assistiam a séries e filmes, ouviam música e trabalhavam usando recursos pagos por mim, a mesma pessoa que eles descartaram de uma viagem em família por falta de dinheiro. Aquele pequeno ato de clicar em cancelar assinatura foi profundamente satisfatório. Não era sobre os R$ 150 por mês. Era sobre recuperar o controle. Era sobre declarar que os confortos da vida deles não seriam mais financiados, nem mesmo nos mínimos detalhes, pela pessoa que eles tratavam como invisível. Com minhas defesas erguidas e minhas finanças isoladas, eu estava pronta. Sabia que o primeiro contato deles após a volta de Punta Cana seria inevitável e previsível. E não demorou. 2 semanas depois, uma mensagem de Tiago apareceu na tela do meu celular. O texto era tão familiar que eu poderia tê-lo escrito. Laurinha, tudo bem? Preciso de um favorzão. Apareceu um cliente novo aqui na empresa e preciso de um logo para ontem. Consegue fazer rapidinho para mim? É coisa simples. A antiga Laura teria respondido em segundos, ansiosa para ajudar, para se sentir útil e necessária. Mas a antiga Laura não existia mais. Eu deixei a mensagem ali, sem resposta, por exatas 24 horas. Deixei que o silêncio fizesse o seu trabalho. Então, no dia seguinte, com uma calma que eu nunca pensei possuir, digitei a minha resposta, curta, profissional e impessoal. Olá, Tiago. Que bom que o trabalho está indo bem. Meu orçamento para a criação de logo parte de R$ 2.000. Me avise se tiver interesse em receber uma proposta formal. Abraços. Enviei e, pela primeira vez, não senti medo da reação dele. Enquanto eles ainda estavam no Caribe, eu havia assumido o controle total da comunicação. Quando as ligações incessantes começaram, vindas de números desconhecidos ou de telefones de amigos em comum, eu simplesmente não atendi. O celular vibrava na mesa, insistente, mas eu o observava com a distância de um cientista analisando um experimento. Após dezenas de chamadas perdidas e mensagens desesperadas que eu não lia, enviei uma única mensagem de texto, a mesma para minha mãe e para meu irmão. Estou muito ocupada com um projeto grande. Respondo assim que tiver um momento livre. Era uma frase perfeitamente neutra, profissional e, o mais importante, inquestionável. Eu não estava sendo rude, estava sendo ocupada. Com essa simples manobra, eu inverti a dinâmica de poder. Eu não estava mais à disposição deles, esperando ansiosamente por uma migalha de atenção. Agora, eles é que teriam que esperar. Eu havia me tornado a pessoa que controlava o tempo, o ritmo e o acesso.
Eu estava no comando, olhando para a pasta no meu computador, agora cheia de documentos. O contrato do banco, comprovantes de transferências antigas, prints das mensagens manipuladoras. Eu percebi que cada passo que dei não foi um ato de vingança, mas de organização. Eu estava apenas colocando a casa em ordem, separando o que era meu do que era deles, o que era fato do que era ficção. A sensação não era de alegria, mas de uma paz sombria e determinada. Era a calma que precede a tempestade, mas desta vez, eu não era a pessoa que seria pega de surpresa pela chuva. Eu era a pessoa que havia lido a previsão do tempo, preparado o abrigo e estava esperando, pacientemente, com todos os recursos necessários para sobreviver. Cada um desses passos silenciosos foi uma pequena vitória, uma peça se encaixando no lugar. E eu me pergunto se você já sentiu isso, a força que vem de se preparar em silêncio, enquanto o outro lado ainda acredita que tem todo o poder. Deixe-me saber de onde você está assistindo a essa preparação, e se já esteve em uma situação onde a organização foi sua melhor arma. O telefonema da minha mãe veio em uma terça-feira à tarde, a voz dela carregada com uma fragilidade teatral que eu conhecia bem. Era o seu chamado para a batalha, disfarçado de pedido de socorro. Laura, filha, eu não estou passando bem. Preciso que você venha aqui. É uma reunião de família urgente. Eu sabia que não havia doença alguma. A urgência era a parcela do empréstimo vencida, a pressão do banco, o castelo de cartas financeiro deles ameaçando desmoronar. Pela primeira vez, porém, eu não senti o pânico habitual, a corrida para apagar o incêndio deles. Senti uma calma gélida. Peguei minha bolsa, onde a pasta com os documentos repousava, e dirigi até a casa onde cresci. Ao entrar, a cena estava montada. A sala de estar parecia um tribunal improvisado, e eu era, claramente, a ré. Eles não esperavam que, desta vez, a ré viesse preparada com sua própria promotoria. Eles estavam todos lá, sentados em um semicírculo no sofá, como um painel de juízes. Minha mãe, Sílvia, com uma expressão de mártir sofredora. Meu irmão, Tiago, com o rosto contraído em uma máscara de indignação justa. E Vanessa, a esposa dele, desconfortável, desviando o olhar, a única ali que parecia ter um pingo de consciência da farsa. No centro da mesinha de centro, como a peça central da emboscada, estava uma pilha de papéis, a proposta de renegociação do empréstimo do banco. Tiago não perdeu tempo com preliminares. Ele apontou para os papéis com um gesto brusco e sua voz saiu ríspida, cheia de uma raiva que ele mal continha. Laura, o que é isso? Você vai estragar tudo por causa de umas férias idiotas. A gente precisa que você assine isso. Agora. A acusação pairou no ar, simples e direta, projetada para me esmagar com o peso da culpa, para me reduzir ao papel da irmãzinha egoísta e irracional. Eu não gritei. Não levantei a voz. A antiga Laura teria chorado, tentado se explicar, se defender da acusação injusta. A nova Laura, porém, aprendeu que a melhor defesa não é um ataque, mas a apresentação de fatos irrefutáveis. Calmamente, coloquei minha bolsa sobre uma poltrona, abri-a e retirei minha própria pasta de documentos. O primeiro papel que deslizei sobre a mesa de centro, ao lado da proposta deles, foi a cópia do contrato original do empréstimo de 80 aires. E aires. Coloquei meu dedo indicador exatamente sobre a linha onde meu nome estava impresso em negrito, ao lado das palavras avalista solidário. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Os olhos de Tiago e da minha mãe se arregalaram levemente, uma mistura de surpresa e confusão. Eles esperavam uma explosão emocional, não uma auditoria. Eles estavam preparados para um drama familiar, não para uma reunião de negócios onde eu, pela primeira vez, tinha a documentação. Minha voz, quando finalmente falei, era baixa, mas cortava o ar da sala com a precisão de um bisturi. Isso nunca foi sobre as férias, Tiago. Foi sobre a mentira.
Foi sobre vocês me excluírem e me fazerem sentir descartável enquanto usavam meu nome para garantir o estilo de vida de vocês. Olhei diretamente para ele, depois para minha mãe. Enquanto vocês estavam em Punta Cana, provavelmente voando em classe executiva, eu recebia notificações do banco. Eu não era a irmã que precisava entender. Eu era o escudo financeiro humano de vocês. A rede de segurança que vocês ativaram e depois deixaram para trás sem pensar duas vezes. Essa assinatura aqui, eu disse, batendo levemente no contrato. Não foi uma formalidade. Foi o meu futuro que vocês colocaram em risco pela conveniência de vocês. A narrativa deles, a de que eu era a vilã egoísta, começou a se desfazer diante da lógica fria do documento. E então, antes que eles pudessem se recuperar e formular uma nova manipulação, eu desferi o segundo golpe. Da mesma pasta, retirei outro documento. O extrato bancário de 2 anos atrás, com a linha da transferência de 15 Kiwirairos para a funerária claramente destacada. Coloquei-o ao lado do contrato de empréstimo. E já que estamos falando de dívidas e responsabilidades, continuei, no mesmo tom controlado. Enquanto vocês compravam roupas novas para a viagem, eu ainda esperava o reembolso do dinheiro do funeral da vovó. Um dinheiro que a mamãe me prometeu, olhando nos meus olhos no pior dia da minha vida, que seria devolvido. 15 mil reais que eu tirei da minha pequena reserva, que poderiam ter sido o meu equipamento novo, a minha segurança. Naquele momento, a questão deixou de ser apenas sobre negócios e se tornou profundamente pessoal. Eu estava expondo não apenas a exploração financeira, mas a falência moral deles, a capacidade de usar até mesmo a morte de um ente querido para se beneficiarem. O poder na sala mudou de lugar de forma visível e instantânea. A arrogância de Tiago se desfez, substituída por um choque mudo. O rosto de mártir da minha mãe desmoronou, revelando o pânico de quem foi pego em sua própria armadilha. Vanessa, pela primeira vez, olhou diretamente para mim, e em seus olhos eu vi não pena, mas uma espécie de respeito aterrorizado. Eles não tinham contra-argumentos. Fatos não podem ser manipulados como sentimentos. Juntei minhas coisas, deixando os 2 documentos sobre a mesa de centro, como 2 lápides sobre o túmulo da nossa antiga relação. Meu nome não vai mais estar em nenhuma dívida de vocês. Meu dinheiro não vai mais cobrir os buracos de vocês. Minha vida não vai mais servir de apoio para a de vocês. Acabou. A palavra acabou não foi um grito, mas uma sentença. Eles precisavam de mim, mas haviam perdido o direito de pedir qualquer coisa. Eu me levantei e caminhei em direção à porta sem olhar para trás. Não havia mais nada a ser dito. Deixei os documentos lá, sobre a mesa. Eram a minha carta de demissão do cargo de filha e irmã que eles haviam criado para mim. Ao fechar a porta daquela casa pela última vez, não senti ódio nem um desejo de vingança. Senti um vazio imenso, a dor da amputação de um membro que, embora doente e gangrenado, ainda fazia parte de mim. Mas, junto com o vazio, senti algo novo e poderoso. O alívio. O ar da rua parecia mais leve, mais fácil de respirar. A transferência de poder não tinha sido barulhenta. Tinha sido silenciosa, documentada e absoluta. Eles podiam ter a casa, as memórias e as mentiras que contavam a si mesmos. Eu, pela primeira vez na minha vida, tinha a mim mesma. E isso, eu estava descobrindo, era mais valioso do que qualquer coisa que eles pudessem me oferecer ou tirar. As semanas que se seguiram àquela reunião foram de um silêncio absoluto, um vácuo que era ao mesmo tempo assustador e profundamente libertador. Não houve mais ligações histéricas, nem mensagens de texto carregadas de culpa, nem tentativas de emboscada emocional. Era como se, ao remover a minha utilidade da equação, eu tivesse deixado de existir no universo deles. A ausência de drama confirmou a verdade mais dolorosa de todas. O amor que eles professavam não era por mim, Laura, a pessoa, mas por Laura, o recurso. A filha que resolvia, a irmã que socorria,
a avalista que assinava. Sem essas funções, eu era invisível. A dor da perda da família que eu idealizei por toda a vida era real, uma ferida aberta que doía nas horas mais quietas da noite. Mas, sobreposta a essa dor, havia uma sensação crescente de alívio, a paz de quem finalmente escapa de um prédio em chamas. Eu havia perdido a ilusão de pertencimento, mas, em troca, estava começando a encontrar os contornos da minha própria identidade, livre das expectativas e das manipulações deles. Com o tempo, o espaço vazio deixado por eles começou a ser preenchido por mim mesma. A energia que eu antes gastava gerenciando as crises e as emoções da minha família foi redirecionada para o meu trabalho, e os resultados foram quase imediatos. Com o dinheiro que não era mais drenado para pequenas ajudas, comprei a mesa digitalizadora profissional e o computador potente com os quais sonhava há 5 anos. Consegui pegar projetos maiores, mais complexos, de clientes que antes me consideravam pequena demais. Pela primeira vez, comecei a construir uma reserva financeira real, uma rede de segurança que era só minha. A validação que eu buscava desesperadamente na aprovação da minha mãe, encontrei no feedback positivo de um cliente satisfeito, no pagamento que caía na minha nova conta PJ, no orgulho silencioso de olhar para um trabalho bem feito que era fruto unicamente do meu esforço. Eu não estava mais apenas sobrevivendo, eu estava construindo. O meu pequeno apartamento no Tatuapé deixou de ser um lugar de passagem para se tornar um santuário de paz e produtividade. Cerca de 6 meses depois, eu o vi. Estava na fila do caixa de uma grande loja de materiais de construção. Tiago estava a alguns metros à frente, discutindo asperamente com um atendente sobre a entrega de algum material. Ele parecia mais velho, o rosto marcado por uma tensão que eu não conhecia. Quando ele se virou, nossos olhares se cruzaram por um instante. Não houve o desprezo frio do aeroporto, mas algo diferente. Um lampejo de ressentimento, talvez até de inveja, antes que ele desviasse o rosto rapidamente. Naquele momento, eu esperei sentir algo. Raiva, triunfo, uma pontada de tristeza. Mas o que senti foi uma calma profunda, quase uma indiferença. Ele não era mais o meu algoz, nem o filho de ouro que definia o meu valor por contraste. Era apenas um homem, sobrecarregado pelos problemas que ele mesmo havia criado, preso em um ciclo do qual eu finalmente havia escapado. Eu paguei minhas coisas e fui embora, sem olhar para trás. Aquele encontro fortuito foi o teste final, a prova de que a minha liberdade não era uma decisão, mas um estado de ser. Hoje, quando olho para trás, não vejo vilões ou heróis. Vejo pessoas quebradas, repetindo padrões de toxicidade que talvez nem elas mesmas compreendam. A raiva deu lugar a uma espécie de luto sereno pela família que poderíamos ter sido, mas nunca fomos. Eu aprendi da maneira mais dura que laços de sangue não são uma garantia de amor ou respeito, e que a lealdade cega é uma forma lenta de autodestruição. Minha vitória não foi financeira nem legal. Foi a reconquista silenciosa da minha própria narrativa. Eu deixei de ser um personagem coadjuvante na história dramática deles para me tornar a autora da minha própria jornada, uma jornada mais quieta, talvez mais solitária, mas inquestionavelmente minha. O preço da minha paz foi a família que eu conhecia, mas o que eu ganhei foi a chance de um dia construir uma família baseada em respeito mútuo, onde o amor não é uma dívida, mas uma dádiva. E essa é uma troca que eu faria de novo, 1000 vezes.